A Petrobras anunciou recentemente o fim da paridade internacional dos preços do petróleo, uma estratégia do governo federal para tentar combater a inflação, ajudar o país a voltar a crescer e diminuir os preços finais para o consumidor. Vou trazer hoje um apanhado geral, mas já vou adiantando, viu? Antes de me crucificarem, não tenho partido nenhum e eu não sou a favor nem de um presidente nem de outro. Sou a favor do crescimento do país. Então serei neutro nessa abordagem e vou trazer para a gente o que é essa bendita paridade, quais são os riscos de ter a paridade e quais os benefícios também e como isso pode afetar nos nossos investimentos. Então vamos lá, a Petrobras ela anunciou no dia 16 de maio de 2023 o fim da paridade internacional dos preços do petróleo, adotada lá em 2016 do governo Temer, e de 2016 para cá, teoricamente, de acordo com alguns especialistas, com essa paridade, o preço do petróleo começou a subir de forma bem rápida, como podemos observar nesse gráfico aí. E, obviamente, esse processo foi acelerado na pandemia, né? Porque a inflação disparou não só no Brasil, mas também no mundo todo. Para quem ainda não sabe, a inflação é o encarecimento dos produtos e boa parte desse encarecimento ele está associado com o aumento dos combustíveis, porque o combustível aumentando, o transporte das mercadorias fica mais caro, o comerciante repassa esse valor para o produto final e nós pagamos esse preço alto lá na nossa comprinha do mês. Então, de uma certa forma, baixar o valor do combustível pode ajudar a baratear os preços das mercadorias e isso é bom para a gente. Mas beleza então, o que é paridade internacional dos preços do petróleo? A paridade internacional dos preços do petróleo refere-se à comparação dos preços do petróleo entre diferentes mercados internacionais. O preço do petróleo ele é influenciado por uma série de fatores, incluindo a oferta global e a demanda por petróleo bruto e seus derivados também, desenvolvimentos geopolíticos, políticas de produção e exportação de países produtores de petróleo, flutuações cambiais e condições macroeconômicas globais. E esses fatores eles podem criar diferenças nos preços do petróleo entre diferentes regiões e mercados internacionais. E a paridade ela busca equilibrar os preços do petróleo entre diferentes mercados, e essa paridade ela é importante para as empresas do setor de petróleo, porque ela influencia suas decisões de investimento, exploração e também de produção. Também ela é relevante para os países importadores e exportadores de petróleo, uma vez que os preços internacionais eles afetam suas receitas e despesas relacionadas ao nosso petróleo. Agora, quais os riscos envolvidos de uma paridade internacional dos preços do petróleo? 1. Volatilidade dos preços. Os preços do petróleo são influenciados por uma série de fatores, incluindo eventos geopolíticos, flutuações cambiais, mudanças na oferta e demanda, entre outros. Acabamos de acompanhar aí, por exemplo, uma volatilidade recentemente no preço do petróleo ocasionado lá pela guerra da Ucrânia e da Rússia. 2. Diferença nos custos de produção. Então, os custos de produção de petróleo eles podem variar significativamente entre os países devido à diferença em termos de geologia, de tecnologia, de infraestrutura e de regulamentação de cada país. Então, se um país tem custos menores e segue a paridade, isso pode afetar negativamente a sua população. 3. Políticas governamentais e regulações. Então, as políticas governamentais e as regulações do setor do petróleo, elas podem variar entre os países e influenciar os preços internos do petróleo. 4. Conflitos geopolíticos e instabilidades. Então, eventos geopolíticos como conflitos militares, disputas territoriais ou sanções internacionais podem interromper o fluxo do petróleo e afetar os preços globais, como mencionei anteriormente, como vimos lá na Rússia e na Ucrânia. Mas em resumo, alcançar e manter uma paridade internacional de preços do petróleo é desafiador devido à volatilidade dos preços, diferenças nos custos de produção de cada país, políticas governamentais, demanda variável e fatores geopolíticos. Então esses riscos eles podem dificultar uma obtenção de uma paridade perfeita, resultando então em divergência nos preços do petróleo entre mercados internacionais. Antes da gente passar para os benefícios de uma paridade, por que você ainda não sujou o botão de curtir aí com um pouquinho de petróleo, hein? Melhor não, né? O petróleo está bem caro para desperdiçar comigo, né? Como é que eu vou conseguir uma curtida então, hein? Agora, quais são os benefícios de uma paridade perfeita? Equidade nos custos.
A paridade internacional dos preços ela ajuda a garantir que os custos do petróleo sejam mais equitativos entre os países e isso pode promover uma concorrência mais justa no mercado global de petróleo, evitando que os consumidores de um determinado país paguem preços significativamente mais altos do que em outros lugares. Melhor alocação de recursos. Então, quando os preços do petróleo são comparáveis em diferentes mercados, as empresas e os investidores eles podem tomar decisões mais informadas sobre onde investir e onde produzir o seu petróleo. Transparência e confiança. Uma paridade internacional de preços do petróleo também pode promover maior transparência no mercado global de petróleo e, por último, redução da manipulação de preços. Então, estabelecer uma paridade internacional, ela pode ajudar a reduzir essa manipulação de preços do petróleo por meio de práticas anticompetitivas ou comportamentos monopolísticos. Beleza, agora que a gente viu o que é uma paridade internacional, vamos aproveitar para dar uma passada nos resultados do primeiro TRI de 2023 da Petrobras, depois nós vamos nos indicadores fundamentalistas, depois no histórico de seus resultados, passar um zoinho também lá na parte da análise gráfica, também ver como a paridade pode afetar nossos investimentos e depois conclusão. Rapaz, fiquei até sem ar aqui, hein? Eu acho que depois de tanta coisa assim, dessa vez eu mereço o botão de curtir aí sendo sujo de petróleo, hein? A empresa teve um lucro líquido de 38 bilhões, ficando 14% abaixo do que ela reportou no mesmo período do ano anterior. O resultado ele é explicado pelos menores preços do petróleo Brent vendido pela empresa no mercado internacional. No entanto, a Petrobras superou as expectativas do consenso dos analistas, cujas estimativas apontavam para um lucro na casa de 30 bilhões. A receita da companhia totalizou 139 bilhões, 1,8% abaixo do mesmo período do ano anterior, e já os seus investimentos em capex totalizaram 2,5 bilhões, 40% acima do investido no ano anterior. O maior foco foi na exploração de petróleo, visando aumentar a capacidade da companhia de retirar o petróleo dos campos, principalmente focado no pré-sal. Dessa forma, tanto o fluxo de caixa livre de 41 bilhões quanto o EBITDA do trimestre de 73 bilhões estão em linha com o mesmo período do ano anterior, o que na prática significa que até aqui a mudança do controle da companhia que ocorreu no começo do ano de janeiro e a alteração do conselho que se deu no início do mês de maio não ocasionaram nenhuma alteração brusca nos resultados e no pagamento dos proventos da empresa. Ainda, o endividamento atual é de 37 bilhões, deixando a empresa com uma relação dívida líquida sobre EBITDA de 0,58 vezes, um patamar baixo e que, por hora, não é motivo de preocupação para os seus investidores. Agora, analisando alguns indicadores fundamentalistas, o seu dividend yield atual é de 64%. Cruz credo. Que coisa mais linda! Mas é bem pontual, hein? Dá uma analisada melhor no histórico e cuidado para não entrar em empresa olhando apenas o seu presente, hein? Já o seu PL é de 1,83, muito, mas muito baixo mesmo. Significa que se você comprar uma ação da Petrobras hoje, caso ela continue lucrando dessa forma, você tem o seu retorno do investimento em 1,8 anos. Seu PVP atual é de 0,83, ou seja, por ser uma estatal, tem esse prêmio pelo risco político aí e ela é negociada abaixo do seu valor patrimonial e a sua margem líquida é de 28%, uma ótima eficiência e um ROI de 45% com uma excelente rentabilidade. Respirou fundo? Então, vamos continuar. O patrimônio líquido da empresa é crescente no longo prazo, sua receita tem um destaque para os últimos 2 anos, então não é um crescimento histórico, tome cuidado. O seu lucro líquido é nos trancos e barrancos, ora prejuízo, ora lucro, e atualmente com lucros históricos, mas a sua capacidade de geração de caixa no longo prazo é crescente, então isso é muito bom. Agora vamos para a análise gráfica. Então vamos lá, algumas coisas graficamente falando aqui importantes para a gente olhar. De 2016 até o atual momento, tendência de alta para a empresa. Essa aqui é a linha de tendência de alta principal dela e essa tendência de alta aqui eu chamo de solavanco, que é uma tendência muito inclinada assim, em comparação à tendência principal. Isso aqui no longo prazo não é sustentável, então tome cuidado, principalmente porque ela agora está nessa resistência aqui bem próximo aos preços, né, dessa resistência, que seria esse topo aqui histórico anterior, e aqui embaixo o MACD também dela está mostrando sinais aí pra gente. Então tome cuidado para você não entrar com muita sede ao pote aí, porque o MACD já está querendo aqui, ó, fazer uma correção nele também. E outra coisa que acontece aqui é isso aqui, ó. A tendência de alta dela
teoricamente, quando o volume de uma tendência começa a diminuir, a gente percebe que o volume dela está diminuindo também, sinal que a tendência ela está enfraquecendo, tá? É sinal que a tendência está enfraquecendo. E agora, entrando no novo governo, pode ser que essa tendência enfraqueça um pouco mais também e ela faça uma correção significativa, ok? Tome cuidado, mas pode ser, não é recomendação nem de compra nem de venda e também não é garantido que vai ocorrer essa correção. Se ela romper essa resistência aqui, pode ser que ela continue aí e vá embora lá para cima. Agora vamos dar uma olhada no índice de força relativa na parte aqui do gráfico de longo prazo dela primeiro. Então o índice de força relativa dela está aqui, ó, chegou nesse ponto aqui de setembro a agosto de 2022, bem sobrecomprado, não é à toa que ela deu uma respirada, deu uma corrigida e já está voltando aqui no sobrecomprado de novo. E agora vamos olhar o gráfico semanal dela para a gente finalizar aqui. Gráfico semanal dela, MACD, cadê ele? MACD, então nessa correção que ela fez aqui, ela jogou o MACD para patamares bem interessantes aqui, bem mais suaves, e agora azul está por cima da laranja. Então no gráfico de médio prazo, está sinalizando para a gente que ela está meio que uma reversão de tendência aqui para alta. Então é esperar, aguardar aí ela romper, vamos até ajustar aqui essa resistência melhor para esse período mais de curto. Então ela tem que romper essa resistência próxima aos 29,50 aqui para seguir nessa tendência de alta dela. Eu ficaria de olho, eu seguraria um pouco a mão aí, porque a diferença de 25 para 29 não é tão grande assim para você comprar talvez na alta e sofrer um prejuízo e ela corrigir. Talvez esperar o rompimento da resistência aqui, hein? Quem sabe? E aí é decisão de cada um. Aqui eu só trago os estudos aí para você ficar de olho, para ligar um botãozinho de alerta aí na Petrobras. Concluindo, para quem é acionista da Petrobras, eu acredito que momentos de turbulências virão no decorrer do atual governo, principalmente porque o governo quer mexer na política atual de distribuição dos dividendos e aí vai cutucar o bolso dos acionistas. Sair da paridade também pode afetar as receitas e lucros da empresa, o que pode talvez jogar os preços das ações para baixo. Mas vamos aguardar para ver. Agora, para quem é consumidor do dia a dia, talvez veremos os preços dos combustíveis baixar e, consequentemente, das mercadorias cair ou estabilizar nos próximos meses, né? Mas também é talvez. Seus indicadores fundamentalistas mostram que a empresa está no seu melhor momento, com muita eficiência e muita lucratividade. E para finalizar, sua análise gráfica ela está num momento delicado, próximo a uma resistência, que é bem no momento onde saiu a notícia da paridade e da baixa dos combustíveis. Então, fique acompanhando bem de perto esse ponto no gráfico. Um grande abraço!